Os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu essa expressão? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Não esqueça também de deixar o joinha para mim, porque ele é muito importante. Pois é, no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus ele fala dessa humilhação. Ele diz que 2 homens, eles sobem ao templo de Jerusalém e ambos vão orar. E havia um fariseu e um publicano. O fariseu chega diante do altar se exaltando, falando dele mesmo. E olha só o que ele fala: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, injustos e adúlteros. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Quanto a esse publicano, o publicano, estando de pé ao longe, nem ainda ousava levantar os olhos ao céu. E ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Então Jesus, ele fala: qual dos 2 desceu do templo justificado? É isso que nós precisamos entender. Que a nossa justificativa, a nossa justificação, ela não vem de homem, ela vem de Deus. Quantas pessoas são humilhadas em uma certa situação e elas acham que elas serão exaltadas naquela situação porque elas foram humilhadas. Mas qual foi o motivo dessa humilhação? Sabe? A humilhação que será exaltada não é a humilhação que, provocando o outro, ele nos humilha. Não. Muitas vezes essa humilhação ela não nos exalta em nada. Porque muitas vezes nós mesmos provocamos uma situação. Mas quando alguém te humilha, quando alguém ele se exalta sobre você, te diminuindo, achando que você não é nada, e você fica quieto, e você vai para a presença de Deus, e você chora, você derrama suas lágrimas, seu coração diante de Deus, não querendo se justificar para a pessoa que te humilhou. Essa exaltação também te eleva. Sabe por quê? Porque você não auto se justificou diante de ninguém, mas você foi diante daquele que pode fazer por você. Nós não podemos querer que Deus nos vinga. Sabe, muitas vezes nós queremos vingança. Nós não conseguimos vingar alguém, então nós vamos para Deus e achamos que Deus ele vai nos vingar. Achamos que somos muito melhor que o outro, e quando nós temos esse sentimento de exaltação dentro do nosso coração, significa que chega a hora de nos humilhar diante de Deus. A humilhação que é exaltada diante do Senhor é aquela humilhação que você sofre sem você ter provocado alguém. E quando você não vai tentar justificar aquela situação, mas quando você se humilha diante de Deus, não importa qual a situação que você está vivendo, não busca justificativa em homem, mas busca em Deus, no Senhor, não querendo vingança, não querendo que Deus te vingue, mas que Deus use de misericórdia para com a sua vida. Mas quando você reconhece que você errou, que você pecou, que você precisa da graça de Deus, aí Deus te exalta. Ele te exaltará. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, a palavra nos fala assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Ao tempo de Deus, não ao nosso. Muitas vezes nós queremos que Deus nos exalta no nosso tempo. Nós queremos para ontem porque nós somos muito imediatistas. Queremos que as coisas acontecem rápido, sabe? Nós estamos como se nós fossem donos do tempo. O dono do tempo é Deus. E Ele sabe exatamente a hora de te levantar dessa situação. Porque enquanto você está passando por essa situação, Deus está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua vida. Enquanto você está passando por essa dificuldade que você vive, talvez uma humilhação, Deus está trabalhando no seu cenário. Ele trabalha em você, Ele trabalha nas pessoas que estão ao perto de você, Ele trabalha nas causas, nos ambientes e também nos sintomas. Deus ele trabalha em todo o cenário da nossa vida. Nós precisamos de entender que Deus ele é o dono do tempo e que nós precisamos de ser trabalhado. Não só as pessoas que estão perto de nós, mas principalmente nós. Quando Deus permite algo acontecer na nossa vida, o foco dele não é o outro, é nós mesmos. É você que é o foco de Deus. É você que está debaixo dos olhos de Deus. É você que está debaixo da potente mão de Deus. Então, se você tiver que se humilhar, se humilha. Se humilha debaixo da mão de Deus. Se humilha para Deus.
chega diante de Deus e se humilha para Ele, porque ao tempo dele, Ele vai te exaltar. Ao tempo dele, Ele vai tirar você dessa situação. No tempo dele, Ele vai fazer as pessoas saberem que você é em Deus. Porque quanto mais você diminui, mais Deus te eleva. A honra, ela não vem de homem, ela vem de Deus. Mas se for necessário Deus usar um homem para te honrar, para mostrar que Ele é Deus na sua vida, Ele vai usar alguém. Mas Ele vai usar alguém que tem honra nele. Ele não vai usar qualquer um para te honrar. Ele vai usar alguém que é destacado, alguém que tem a luz, alguém que tem o brilho, alguém que tem a direção certa. Ele vai te exaltar. Não nessa exaltação que nós vimos no mundo, não, mas a exaltação do reino. Deus, Ele vai te colocar em um lugar de destaque. Não para que as pessoas venham olhar e venham se sentir menor que você, não. Mas você vai estar num lugar em Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que você não vai se exaltar. Você vai ser humilde, você vai ser acessível. É isso. E é esse lugar que Deus quer que nós chegamos. Todas as situações que nós passamos, em todas as situações que eu vivi até hoje, todas me ensinaram, me fez saber que Deus tem um lugar para a minha vida. Deus, Ele tem um destino para mim. Deus, Ele tem um lugar que Ele vai me fazer chegar. Muitas vezes nós queremos crescer, ser grande, mas para que nós sejamos grandes, que nós venhamos a crescer, qualquer área da nossa vida, primeiro nós precisamos ser humilhados, se humilhar na presença de Deus, chegar diante dele reconhecendo quem nós não somos. Não é quem nós somos, sabe? Sabe qual a diferença de reconhecer quem somos e quem nós não somos? Pois é, quando eu fico falando, como o fariseu, ele ficou o tempo todo falando dele, de quem ele era. Eu sou um homem que oro, que jejuo, que entrego os meus dízimos. Eu sou um homem, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele ficou falando do que ele era. Enquanto que o publicano, ele clamava a Deus por aquilo que ele não era. Ele não era justificado, ele precisava do perdão de Deus. Ele precisava de se aproximar de Deus, porque ele se sentia tão longe de Deus, que o texto fala que ele não ousava nem levantar os olhos ao céu, de cabeça baixa. Ele dizia: eu sou um pobre pecador. Ele não estava se vitimizando, não. Ele só estava reconhecendo a situação que ele estava. Ele só estava reconhecendo no lugar que ele estava. Mas a palavra de Deus nos faz entender que ele saiu dali justificado. O próprio Jesus disse. Jesus pergunta: quem saiu daquele lugar justificado? Os próprios homens que estavam ali, disse o publicano. Porque não se trata de quem eu sou, se trata de quem Deus é em mim. Tudo é Deus. Você quer ser grande? Você quer crescer? Você quer ser uma pessoa que emana o cheiro de Jesus, de Cristo? Seja uma pessoa que esteja disposto a se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Esse foi o assunto de hoje e eu espero que vocês gostaram. E se gostou, compartilha com quem você quiser. Tá passando aqui uma playlist, aproveita e clica e assiste outros vídeos desse canal. Um beijo no seu coração, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.